Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês de novo no nosso estudo bíblico. Estou mais feliz ainda porque nós rompemos o Antigo Testamento e chegamos hoje no Novo Testamento, semana 41 do nosso circuito bíblico. Então, imagina, o ano tem 52 semanas. Nós ficamos 40 semanas no Antigo Testamento, estudando as profecias, estudando a história do povo de Deus, estudando o caráter de Deus, aprendendo sobre o Messias. E agora nós de fato chegamos no livro de Mateus, nós chegamos no nascimento de Jesus, que é o cumprimento ou é o começo do cumprimento de todo o Antigo Testamento. Isso é muito bom. É muito bom, como igreja, poder oferecer isso para vocês, né? 40 semanas de estudo bíblico baseados de Gênesis a Malaquias. Inclusive, eu te convido a maratonar, esse é o termo que as pessoas usam hoje em dia, para você assistir na sequência esses estudos. De repente, você talvez não tenha tempo de assistir todos, mas pega lá desde a semana 1 em Gênesis e vai vendo a semana do circuito bíblico que aquele estudo está se referindo, né? Aí você pega o seu circuito e você vai ver sobre quais livros aquele estudo está abordando, ou quais livros aquele estudo está abordando. Isso pode te ajudar no seu próprio estudo da Bíblia. Suponhamos que você está lendo Isaías, aí você vai no nosso circuito bíblico do ano de 2023, 2024, para você que está vendo no futuro, acha o nosso circuito bíblico na internet. Aí você vai ver que a semana do Isaías é a semana tal. Aí você vai lá no canal do YouTube e procura os vídeos que tem a ver com aquela semana ou aquelas semanas. Isso vai te ajudar a ler a Bíblia, isso vai te ajudar a estudar a Bíblia. É muito bom para nós, como pregadores, termos esse limite do circuito bíblico, porque ele nos força a falar de temas que ocasionalmente a gente não fala. Então, não é comum os pregadores andarem por alguns temas mais difíceis, mais polêmicos, textos realmente que às vezes não são difíceis, aliás, não são polêmicos, mas são difíceis de explicar, são difíceis da gente até ler. Quando você passa por Juízes, por exemplo, tem exemplos ali que são difíceis da gente até ler. Mas como nós estamos baseando o nosso estudo bíblico no circuito bíblico, nós somos obrigados, entre aspas, a passar por esses livros. E isso é bom. É bom porque força a gente a pregar nesses temas e também é bom porque apresenta para vocês coisas que não são comuns de serem ouvidas por aí. Tá bom, dito tudo isso, hoje nós chegamos no livro de Mateus, nós chegamos na pessoa do Messias. E nós vamos estudar aqui hoje o ministério de Jesus. Então, o Senhor Jesus nasceu de forma miraculosa, como as profecias predisseram sobre ele, disseram antes que isso aconteceria. A Maria ficou grávida sem ter relação sexual com o seu marido. Ela foi visitada pelo Espírito Santo. Um anjo entregou essa palavra a ela. O mesmo anjo entregou essa palavra ao José. Obviamente, 9 meses depois, nasce o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nasce em Belém. Mesmo eles morando ao norte, em Nazaré, o Senhor Jesus nasce em Belém para cumprir uma outra profecia que dizia que o Messias nasceria em Belém. Então, por um arranjo de Deus, a família teve que descer de Nazaré, ou subir, né, porque o relevo é subindo as montanhas. Então a família subiu para Belém, teve o bebê lá, voltou depois para Nazaré e depois foi, acho que nem voltou para Nazaré, né? Depois foi direto para o Egito, porque o anjo apareceu de novo dizendo que o rei da época, da ocasião, estava perseguindo as crianças e eles tiveram que fugir para o Egito. Então a família foge com o bebê Jesus para o Egito. Anos depois, o anjo aparece e diz que está seguro voltar. Eles voltam para Israel. Aquela criança cresce em graça, cresce conforme os pais estão ensinando, cresce conforme a religião judaica da época vai ensinando também. Quando chega aos 30 anos,
esse adulto, esse homem, Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. Ao sair das águas, ele é levado pelo Pai celestial, pelo Senhor Deus, ao deserto. No deserto, ele é tentado pelo inimigo e ele vence as 3 tentações do inimigo. A partir daquele momento, quando ele desce daquela montanha onde ele estava, ele já desce como um vencedor, uma pessoa que tinha sido batizada nas águas, cheia do Espírito Santo e que tinha subjugado o inimigo, vencendo nas 3 tentações. Daqui para frente começa o ministério de Jesus, que é o que nós vamos tratar hoje, pelo menos um pedacinho do que nós vamos tratar hoje. Eu vou expor o texto bíblico para vocês, nós vamos aprender com esse texto, mas eu não vou aplicar esse texto. Por quê? Como uma estratégia. Então eu não vou ficar dando exemplos de hoje em dia, eu não vou ficar comparando como eu sempre faço, eu não vou ficar aplicando o texto à sua vida. Não, eu vou expor o texto. E aí eu vou te dar a chave aqui agora. Tudo que eu falar, Jesus fazia desse jeito, é como você deve fazer hoje. Essa é a aplicação. Por quê? Porque nós hoje, 2024, nós somos imitadores de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Jesus é o cabeça de Cristo. Nós somos o corpo desse ser chamado Cristo aqui na terra. Então, tudo que a gente viu o nosso mestre fazer, Jesus, nós temos que replicar. Nós temos que imitar. Então hoje nós falaremos sobre isso, o ministério de Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus 4. Mateus capítulo 4, versículo 23. Eu vou ler o texto e a gente ora, tá bom? Mateus 4, 23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Até aqui, esses poucos versos, eles dizem exatamente como foi o trabalho de Jesus enquanto ele esteve entre nós. Qual era o ministério de Jesus? Como Jesus operava, o que Jesus fazia, qual era o modelo dele, qual foi o modelo que ele deixou para nós, qual era o modus operandi dele aqui, enquanto ele esteve aqui na terra. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço a tua direção sobre esse momento, sobre a palavra que foi lida. Peço que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos ensine sobre o Filho, que o Senhor revele a nós o que está aqui nesse texto, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o nosso Salvador e imitá-lo. Por favor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, usa-me com graça e misericórdia, para que a tua palavra seja pregada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia. Então, depois que ele passou por aquele processo que eu falei do deserto, ele voltou para o norte de Israel. E a vida estava seguindo. Se você reparar, essa sequência de versos aqui, eles não falam de um fato específico ou de um momento específico. Aliás, eles não falam de um fato específico, eles falam de um momento, um recorte de tempo. Porque ao lê-los, você percebe que não está falando de um dia específico que Jesus curou uma pessoa específica. Não, está falando de uma série de dias, talvez meses, eu acredito que meses. Os estudiosos acreditam que meses, enquanto Jesus estava na Galileia pregando e as coisas estavam acontecendo. Aí Mateus resumiu isso em poucos versos, dizendo, naqueles dias, Jesus fez essas coisas aqui, que nós falaremos delas. Jesus foi por toda a Galileia, já dá uma ideia de tempo. A Galileia era uma região, é uma região até hoje, do norte de Israel. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças do povo. Esses 2 versículos são os nossos versos de hoje, mas vamos continuar. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria.
Então, pausa. Eu vou explicar esse contexto e volto para os nossos 2 versos de hoje. Notícias sobre o que Jesus fazia se espalharam pela Síria. Síria já é outro país, não é mais um país, não é judeu, nem naquela época era. Então, o que Mateus está dizendo para nós? Enquanto Jesus pregava nas sinagogas deles, sinagoga é o lugar onde o judeu se reúne. Enquanto Jesus pregava para os judeus, a notícia se espalhou até os gentios. Gentio é aquele povo que é o não judeu. Então, em pouquíssimas palavras, Mateus está falando, Jesus veio pregar para os judeus, a fama dele se espalhou tanto que ele alcançou todos os outros. Ele alcançou povos que não eram judeus e nem gostavam dos judeus. Jesus fazia assim. Lembra que eu falei o nosso código? Tudo que Jesus fazia, você tinha que fazer. Você vai se relacionar com os crentes, mas a sua boa fama tem que reverberar entre todos os povos. Você tem que ser bem quisto e bem visto, não político, mas como uma pessoa que, como o apóstolo Paulo diz, não tendo que se envergonhar, uma pessoa que está fazendo as coisas certas, você tem que ser bem visto pelos seus vizinhos, crentes e não crentes. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males, tormentos, os endemoniados e os loucos, paralíticos, e ele os curou. Então, as notícias se espalharam a ponto de pessoas que não criam na mesma coisa que ele, Jesus. As pessoas não criam na mesma coisa que Jesus cria, porque eles eram de outros povos. Eles trouxeram os paralíticos para Jesus curar. A sua fama vai se espalhar, a sua fama não vai, mas você vai ser um crente fiel e devoto a Deus a ponto das pessoas trazerem outras pessoas a você. As pessoas trazerem terceiros a você, para que você ore por eles ou para que você os ensine. Grandes multidões o seguiam. Vindas da Galileia, judeus vindos da Galileia, vindas de Decápolis. Decápolis é uma região do outro lado do mar da Galileia, já não é mais Israel. É o que hoje é a Jordânia. Essas informações são importantes para você ver que a fama de Jesus se espalhou até o outro lado do lago. O lago era muito grande, tanto que eles chamavam de Mar da Galileia, de tão grande que é o lago. Como que a notícia de Jesus chegou lá do outro lado? Por quê? Jesus era um homem completamente diferente. Ele pregou, as multidões vinham de Galileia, Decápolis, Jerusalém e Judéia, que estão para o sul, e da região do outro lado do Jordão. Não só da região de Decápolis, mas outra região do outro lado do Jordão. As coisas que Jesus fazia, as coisas que Jesus começou a fazer, aqui é o começo do ministério de Jesus, elas se espalharam. A ponto de pessoas de outras religiões procurarem-no. A ponto de pessoas de outras religiões trazerem terceiros, trazerem os amigos para ouvirem Jesus. Por quê? O que Jesus fazia? Agora é o nosso texto. Os 2 primeiros versículos. Eu estou em Mateus, capítulo 4, verso 23. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas e curando os enfermos. 3 coisas ele fez, irmãos. O ministério de Jesus, desde o capítulo 1 de Mateus até o último, desde o capítulo 1 dos outros 3 evangelhos até o último capítulo, o ministério de Jesus se resume a essas 3 coisas. Era assim que Jesus fazia. Ensinava, pregava do reino e curava os enfermos. O ministério de Jesus é composto de palavra e poder. Não pode ser só palavra, não pode ser só poder. O ministério de Jesus é composto de doutrina, regras e leis do nosso povo cristão, que nós temos, e devoção. Doutrina e devoção. O ministério de Jesus era feito por uma pessoa com a mente lúcida, intelectualmente ativo e o coração queimando. Um coração capaz de passar horas com Deus orando. Era assim que Jesus fazia. Então, o que ele ensinava? Ele ensinava os judeus, o povo dele,
dentro das sinagogas. Ele ensinava o quê? A Bíblia. Naquela época não tinha esse nome. Eram os rolos dos profetas. Então o que nós devemos fazer? Ensinar aos crentes a palavra de Deus. Você vai abrir sua Bíblia e você vai compartilhar do que Deus está falando com você, com outro crente, sobre aqueles textos difíceis. É diferente de você conversar com um não crente. Com um não crente você vai conversar sobre outras coisas da Bíblia, outros textos. Mas você vai anunciar, você vai ensinar o texto bíblico, a intimidade que você tem com o seu pai. Você vai passar isso para um outro irmão. Para que isso aconteça, você vai precisar ter Bíblia, e você vai precisar ter intimidade. Então, o tempo todo hoje nós vamos tratar sobre essas duas coisas: palavra e poder. Você não pode ser um crente tradicional, super estudioso, intelectual, que lê muito, mas tem o coração atrofiado. Você consegue ler por 2, 3, 4, 6 horas seguidas, mas não consegue orar por 6 minutos. Você não pode ser esse tipo de crente. Porque senão a gente vai estar... a nossa letra vai matar as pessoas. Porque vai ser uma letra de um letrado, um intelectual, sem amor, sem devoção. Em contrapartida, você não pode ser o outro tipo de crente também. Que vai para o monte orar, que ama passar horas com Deus, que ama ver o poder de Deus e a folha acendendo e aparecer um profeta do nada, entregar uma palavra, mas não conhece nada da Bíblia, a ponto de seguir pessoas que estão falando heresias. Você não pode ser uma pessoa que quer intimidade com Deus sem conhecê-lo, sem conhecer o Deus que se revelou na palavra. Então, nem 8 e nem 80. Você tem que juntar essas duas coisas, porque foi assim que o nosso mestre fez. Palavra e poder. O texto que a gente leu diz que ele pregava e curava. Você acha que as pessoas das outras religiões... Só pensa. Você acha que as pessoas das outras religiões estavam fascinadas pelo que Jesus estava ensinando ou pelo que Jesus estava fazendo quando curava as pessoas? A maior estratégia evangelística que existe são os sinais e maravilhas. Por quê? Porque não adianta você sentar com uma pessoa... Não é que não adianta, mas é menos eficaz você mandar esse vídeo para uma pessoa de outra religião. Porque quando eu começar a falar lá nos primeiros minutos do vídeo que eu falar da Bíblia, ele vai desligar, porque ele não acredita na Bíblia. Então não tem como eu ensinar uma pessoa de outra religião. Para essa pessoa eu vou pregar, já vou falar sobre isso. A pergunta foi, você acha que as pessoas que vinham trazendo terceiros, trazendo os amigos para verem Jesus, eles fizeram isso, ou eles faziam isso porque Jesus era um grande mestre, ou porque Jesus estava curando e libertando o povo? Por causa dos sinais. Porque as pessoas não se interessam pelo nosso Deus até elas verem o nosso Deus manifestado em poder. Então você precisa ter palavra e poder. O poder vem através da palavra. O poder vem através da intimidade. O Senhor Jesus ensinava nas sinagogas deles. Então, trazendo para o nosso contexto, falei que eu não ia fazer isso, né? O Senhor Jesus ensinava na igreja deles. O Senhor Jesus vinha, abria o rolo e pregava para as pessoas que já estavam ali, sentadas, porque queriam ouvir aquilo. Depois, o texto diz, então ele ensinava nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino. Então, calma. Jesus ensinava e Jesus pregava as boas novas do reino. As boas novas do reino não estavam ainda, de certa maneira, tá? Só para eu construir a minha linha de raciocínio, as boas novas do reino não estavam escritas ainda, porque elas vieram
em Jesus, foram inauguradas em Jesus. Jesus ensinava o Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso? Ele abria para ensinar os profetas, os salmos, a história do povo de Israel no Pentateuco, na lei. E depois ele anunciava o reino. É como se ele dissesse, tudo isso aqui que nós lemos aponta para o Messias. Eu sou o Messias, eu estou aqui. Ele não fez essa afirmação aqui agora, eu estou ilustrando. É como se ele ensinasse o povo sobre a Bíblia e dissesse, vocês estão aí angustiados, esperançosos, aguardando o Messias. Esse texto se cumpre em minha vida. Aí ele vai começar a anunciar o reino de Deus, que é completamente outra coisa. Como assim é outra coisa? O reino que os judeus esperavam era um tipo de reino, um tipo de rei. Semelhante a Davi, guerreiro, que iria unificar o norte e o sul, que iria trazer todo mundo para adorar um único Deus, ia restabelecer a adoração, ia trazer de volta a arca, entre aspas. Então, mitologicamente, os judeus estavam esperando aquele tipo de rei como Davi, mas veio Jesus. E Jesus começou a anunciar as boas novas do reino de Deus. Pessoal, o reino que o nosso Pai tem é diferente do que vocês estão esperando nesse momento. O que vocês estão esperando vai acontecer no futuro, mas agora o Pai quer abrir o reino para que os gentios, os não-judeus, façam parte. Agora o Pai está dizendo que é melhor você dividir do que você juntar. Agora o Pai está dizendo que é para a gente amar o nosso inimigo, não para a gente guerrear com ele. Isso aconteceu no passado, acontecerá no futuro, mas agora, Jesus dizendo, agora nós somos o exército da paz, o exército que vai agregar, o exército que vai sofrer em nome do reino vindouro. Nós somos um outro tipo de reino, com outra verdade. Aliás, com a verdade verdadeira, com a única verdade que existe, que sou eu, Jesus, o caminho. Ele começa a anunciar o reino. Ele começa a anunciar o reino. Como, irmãos? Presta bem atenção nisso. Imagina que você está ali sentado e você cresceu como um judeu, igual Pedro cresceu, igual Tiago cresceu. Tanto o Tiago, irmão de Jesus, quanto o Tiago, irmão de João. Por isso que o Tiago, irmão de Jesus, não acreditava muito nele, porque ele cresceu como um judeu. E ele falava, isso aí que você está falando é loucura. Não existe isso. Como que você vai provar o seu ponto de um reino futuro para essas pessoas que estão esperando um reino presente? Como? Trazendo pedaços do futuro para o presente. Como que nós, presta bem atenção nisso, como que nós manifestamos hoje o que nós seremos no futuro? Como? Primeiro, antes de responder essa pergunta, você precisa saber como nós seremos no futuro. Como você será no futuro? No futuro tem ódio ou tem amor no reino vindouro? Amor. Então você manifeste o amor hoje, que aí essa pessoa vai ser impactada pelo seu amor e vai falar, por que você me ama assim? Aí você vai falar, porque eu fui impactado pelo reino futuro. Aí essa pessoa vai querer colher desse reino futuro. Mas não é só isso. No reino futuro você tem saúde ou você tem doença? Você tem saúde. Então, a partir de agora, você vai trazer esse reino futuro que já é seu por causa de Jesus. Você já está lá, tá bom? Estou usando uma figura de linguagem. Você que tem Jesus, você já é um ser eterno. Aí você tem que manifestar isso na vida das pessoas, a sua eternidade. Se você é um ser eterno, lá no reino de Deus, para onde estamos indo através da morte de Jesus, lá através da ressurreição de Jesus, aliás, naquele reino não tem doença. Então você começa a orar hoje para que não tenha mais doença, para as pessoas acreditarem na palavra que você está falando, palavra e poder. Então você está numa festa de família e do nada Deus te fez todo mundo ficar olhando para você pregar. Aí você vai pregar sobre o Jesus que ama. As pessoas precisam ver amor em você. Porque aí,
O amor que você demonstra por elas vai comprovar que você acredita no amor que você está pregando. Aí aquelas pessoas vão ficar interessadas naquilo. Só que mais do que amor, a Bíblia diz que Jesus, pregando as boas novas e curando todas as enfermidades e as doenças entre o povo. O ministério de Jesus foi, entre aspas, só isso. Ensinar a Bíblia, pregar o reino vindouro e trazer o reino vindouro até o hoje deles, manifestando pedaços da eternidade entre o povo. É isso que nós devemos fazer. Esse é o ministério de Jesus, esse é o seu ministério. Se você segue esse mestre fez isso e você deve fazer isso também. Ensinar a Bíblia, anunciar um reino vindouro e manifestar o poder desse reino vindouro através da sua vida. Curar as pessoas, libertar os cativos, impor as mãos sobre os enfermos. Mas como isso vai acontecer? Como? Poder. Como, Pedro? Palavra. Nós precisamos ter contato com a palavra a ponto de deixar com que ela nos molde para que você comece um processo de morte humana, morte do seu eu. Você comece um processo de entrega. E aí quando você entrega, não fica um vácuo, não fica um buraco. Quando você entrega as suas coisas para Deus, Deus preenche com as coisas dele. E aí, com o passar do tempo, presta atenção, precisa de tempo, tá? Precisa de resiliência, precisa de força, precisa de garra, precisa de esforço. Precisa de você se entregar aos pés de Jesus. De você clamar, eu quero ser como o Senhor. Faça de mim um imitador do Senhor. De você ter Bíblia na sua oração. Santo Espírito de Deus, a Bíblia diz que você é o Senhor, o Espírito Santo que revela o Filho. Por favor, me ensina sobre o Filho. Aí depois você ora ao Filho, Filho de Deus, Senhor Jesus, meu Salvador, por favor, me leve até o Pai. Aí você chega no Pai e você fala, Pai, me faça como o Filho, por favor. Me faça forte como Ele, me faça capaz de amar as pessoas como Ele, me faça empático. Coloque amor em mim pelos meus familiares, pelos meus vizinhos, pelos diferentes. Me ensine a amar essas pessoas. Me ensine a me mover de íntima compaixão por elas, a ponto de eu sentir a dor delas, a ponto de eu querer ir lá orar por elas. E aí você vai viver uma vida de oração bíblica. Aí Deus vai começar a te dar oportunidades de você manifestar a palavra dele para as pessoas. E aí você está pregando a palavra dele para as pessoas num dia rotineiro de verão na praia. Você começa a pregar a palavra dele para a pessoa e aí a pessoa carece de alguma ajuda miraculosa. E aí Deus te usa naquele momento de forma miraculosa para conceder aquilo que aquela pessoa precisa, seja uma cura, seja uma libertação, seja uma palavra de sabedoria. E aquela pessoa vai ficar impactada com o Deus que você serve, manifestado por conta da palavra. Palavra e poder. Doutrina e devoção. Nós precisamos ter uma vida de oração, de leitura bíblica e de oração. Se você pegar todas as minhas mensagens, pelo menos em mais da metade delas, com certeza, eu falo essa frase. Nós precisamos ter uma vida de leitura bíblica e oração. O segredo para ser grande em Deus é tão simples, irmãos. Só que demanda esforço, né? Demanda tempo. E a gente não tem mais tempo hoje em dia. Tempo para descobrir quem ele é, tempo para ficar fazendo as perguntas para o texto, tempo para dar uma pesquisada e você ficar ali um tempão em um capítulo da Bíblia para tentar descobrir o que é aquilo. Tem textos tão difíceis, tem frases tão difíceis.
porque às vezes a gente não vai ter respostas mesmo, mas ao se debruçar sobre esse texto e dedicar horas da sua vida ali, lendo os comentários, aí você assiste uma pregação de alguém que você confia, aí você vai para a oração e fala: Deus, eu não estou entendendo esse texto. E, às vezes ele não te responde, mas esse processo faz com que você vai ficando mais parecido com ele, mais humilde, menos briguento, mais amoroso, mais bondoso. E aí isso começa a manifestar Jesus na sua vida. E aí quando você sai desse momento, você já está mais parecido com Jesus. Só que assim, e aí você vai vivendo vários momentos desse, e começa a ficar bonito, porque as pessoas começam a ver Jesus em você. Aí as pessoas começam a te fazer perguntas bíblicas, depois as pessoas começam a te pedir oração, depois as pessoas querem que você ore por alguém que está precisando de libertação, ou, né, carecendo de algo. Ou seja, aí você cai em si, né, você realiza e fala assim: nossa, de um tempo para cá as pessoas têm pedido para eu orar por elas ou para eu visitá-las. O que está acontecendo? O que está acontecendo é isso, você está mais parecido com Jesus. Você está andando nos passos do Mestre, você está seguindo o ministério de Jesus, que ensinava, pregava as boas novas e manifestava o poder de Deus. Como? Comunhão com a Bíblia, comunhão com o Deus da Bíblia, através da sua mente, de forma racional, intelectual. Você vai pegar e você vai ler, e você não vai se dar por satisfeito até entender. E aí como que você vai buscar esse processo de entendimento? Aos pés do Pai, em oração, manifestando, buscando alvos sobrenaturais. Senhor Deus, a minha mente não entende isso, mas por favor, acalma meu coração. Encaixe essa dúvida aqui no meu coração, mesmo que ela continue dúvida, mas encaixe ela aqui de um jeito que ela não me deixa triste, porque eu estou em dúvida sobre uma coisa grande, mas, por favor, abrace a minha dúvida com o seu amor. E aí você vai ficando mais íntimo dele, você vai andando perto dele. Não se dê, tipo assim, não desista do texto. Lembrando que tem níveis de entendimento, né? Primeiro você precisa entender o que está escrito aqui em português, se você estiver lendo em português. Que não é fácil, tá? Parece que, tipo assim, eu estou falando uma coisa óbvia, mas não é fácil. Primeiro você tem que entender o que está escrito em português. Depois que você entender o que está escrito em português, você vai entender o que aquilo quer dizer. Então a gente leu, vou dar um exemplo. Mateus 4, onde nós estamos. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças do povo. Isso é um versículo bíblico. Então eu entendi que Jesus foi por toda a Galileia, então ele foi por toda... Tá bom, estou entendendo. É um espaço físico que Jesus andou esse espaço físico inteiro. Ele andou fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas. Ensinando o quê, Deus? Você já pergunta. Sinagoga. O que é sinagoga? Aí você já sabe porque você é crente, mas imagina que você está tendo um contato com esse texto a primeira vez. Você não pode ler e passar... Aliás, você pode fazer o que você quiser, mas eu estou falando para quem quer intimidade. Você não pode ler e passar direto e não saber responder às suas próprias perguntas. Se você ler esse texto com o seu filho de 5 anos, ele vai te fazer perguntas difíceis. O que é uma sinagoga? Ah, eu não sei o que é uma sinagoga. Então, se você não sabe, por que você continuou lendo? Para e vai ver o que é uma sinagoga. Então, a gente está só ainda no texto que está esclarecido, que está posto, que está claro para a gente. Então, nas sinagogas deles. Como nas sinagogas deles? Então, tem sinagogas nossas e sinagogas deles? Como assim? Aí você vai. Pregando as boas novas. Então, ele andou por essa região, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas. O que é boa nova do reino? Como assim, pregando as boas novas? O que é pregar? Pregar é falar. Beleza, entendi. Tá bom, pregar é falar. Ele falava isso aqui, as boas novas do reino. O que são, ou o que é esse bloco de informação? As boas novas do reino. Senão você não sabe o que Jesus está pregando.
Pregava as boas novas do reino. Curando todas as enfermidades e doenças do povo. Tá bom. Enfermidades eu sei o que é. Doenças entre o povo. Tá bom. Curando todas. Uau. Todas. Aí você entendeu o que está aqui claro. Aí você vai para a parte espiritual da coisa, que é o que nós estamos tentando fazer. Então ele ensinava, é uma coisa, ele anunciava o reino, é outra coisa, ele curava os enfermos. Ele curava os enfermos depois que ele pregava e anunciava. Então a palavra vem primeiro, antes do poder. A palavra vem antes do poder. A palavra é um acesso. Aí você começa a fazer a sua leitura. Só que isso demanda tempo. Isso é para quem quer ser íntimo, isso é para quem quer ser parecido com Jesus e manifestar poder. Não é só para quem quer manifestar poder. Quem quer manifestar poder pode até emular, pode até fingir sem querer. Tem gente que fingir querendo é mentir, né? Tem gente que mente, ele consegue manipular as outras pessoas. Tem gente que cresceu em uma igreja que manipula as pessoas e ele começa a agir desse jeito. Então ele tem trejeitos, o louvor começa, ele já tem um trejeito, porque ele não é uma má pessoa, mas foi o jeito que ele aprendeu. E aí ele acha que aquilo é a manifestação de poder, mas não é, porque estou criando um exemplo aqui fictício. Você faz 4 perguntas bíblicas para essa pessoa sobre Jesus, a pessoa não sabe. Sobre o Espírito Santo, a pessoa não sabe. Não são perguntas difíceis, perguntas simples, perguntas de relacionamento. Então, como que Deus vai manifestar o poder dele em uma pessoa que não sabe explicar aquilo? Deus faz isso? Faz, porque ele faz o que ele quiser, como ele quiser. Então, tem pessoas que manifestam o poder genuíno de Deus porque tem uma vida de oração, tem uma vida de devoção. São pessoas de oração. E elas têm palavra porque elas estão em Deus. E, às vezes, ela pode não ter lido os livros, mas tem Bíblia, porque a oração de uma pessoa que fica lá 3, 4 horas orando tem que ter Bíblia, senão a pessoa não aguenta, ela não tem o que falar. Você não tem tanto pedido assim para ficar 3, 4 horas orando. Nós precisamos, para aqueles que querem ser parecidos com Jesus e seguir o ministério de Jesus, nós precisamos de palavra. Para ter esse contato com a Bíblia, nós precisamos de tempo, de resiliência. Resiliência é você apanhar e continuar em pé. É você não se dar por vencido. Mesmo que você fale, eu vou ler 30 minutos por dia, mas eu vou ler 30 minutos por dia. E eu vou ler 15, mas eu vou ler 15. E eu não vou deixar o texto me vencer, eu vou vencer o texto. Não é nem sobre explicar tudo, é sobre conseguir explicar onde você tem dúvida. Se você conseguir explicar onde você tem dúvida, você já está muito avançado, porque você leu o suficiente para você ter respostas que te levaram a uma dúvida da qual você não tem resposta. E você fala, isso aqui eu não sei. Mas o caminho para chegar nesse não sei foi um caminho de busca, de respostas, de conhecimento sobre Deus, de alcançar a revelação dele. Precisa de resiliência, coragem. Sim, porque Deus não se agrada daquele que começa e para. Deus não se agrada daquele que põe a mão no arado, na enxada, no que vai trabalhar e olha para trás e fala, nossa, como minha vida era boa antes. Deus não tem compromisso com pessoas que começam e param. Isso não tem a ver com amor. Eu estou falando sobre um nível de revelação de Deus, sobre o nível das pessoas, sobre o nível das pessoas que querem andar no ministério de Jesus. É para poucos, é para os íntimos, não é para os escolhidos. É para os que querem, os que desejam ser íntimos de Jesus. E você entrar no seu quarto e falar, Senhor Deus, desculpa aí, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado dessa realidade espiritual que eu vivo. Estou cansado de não entender o Senhor, de não desejar o Senhor, de não ter desejo pela Bíblia. Por favor, me ajuda. Gera no meu coração fé. O Senhor é o que gera a fé, o autor da fé.
por favor, coloca no meu coração fome por ti, porque a minha humanidade não deseja o Senhor. Mas eu entendi eu entendi que o Senhor é o bem mais precioso. Então, mesmo eu não desejando o Senhor, por favor, me ajude a desejá-lo. E aí você vai, irmão. E você vai, só que você não desiste, você vai. Aí nada aconteceu esse dia, você volta para a sua vida normal. No dia 2 você volta para a oração. Senhor Deus, estou aqui de novo. Eu vou ler um salmo para o Senhor. Aí você vai lá ler um salmo para Deus. Essa é minha homenagem ao Senhor hoje. Aí nada aconteceu. Aí você sai, só que você não desiste. Aí no dia 3 você volta. Aí você fala, Senhor Deus, hoje eu vou cantar uma música para o Senhor. Aí você coloca uma música lá que você gosta. Uma música que fala de Deus, não que fala de você. Não que fala que Deus é fiel a você, que Deus está com você na dificuldade, que Deus vai te ajudar. Não essas músicas. Que Deus é o que está comigo nos momentos de dificuldade, porque Ele é fiel. Não, escolhe uma música que fala dele, da beleza dele, da santidade dele, de como Jesus é belo, enfim. E aí você fala, Senhor Deus, vim cantar uma música para o Senhor. Aí você coloca uma música, aí você canta para Deus. Aí você fica lá um pouco, aí não acontece nada. Aí sabe o que você faz no dia 4? Você volta. Por quê? Porque você encontrou um tesouro que você está cavando. Tem um texto bíblico que diz que um personagem encontrou uma pedra preciosa em um terreno. Aí ele saiu desse terreno, arrumou um jeito de comprar o terreno. Você acha que foi da noite para o dia? Ele comprou o terreno. Ele falou assim, isso aqui é meu, porque se tem uma pedra preciosa, talvez tenha outras. E mesmo se não tiver outra, eu quero essa pedra preciosa. E aí você vai falar para você mesmo, você vai colocar um jeito de pensar na sua cabeça. Sua mentalidade é, eu encontrei o bem mais precioso, que é o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus. Na verdade, Ele me encontrou, mas o modo de dizer, eu encontrei o bem mais precioso. Eu preciso conhecê-lo mais. Estou no processo. E aí você vai, aí no dia 28, aí no dia 29, aí no dia 30, aí no dia 74 você tem uma experiência com Deus. E aquilo muda a sua vida. Mas pode ser no dia 7, pode ser no dia 4, a gente não sabe. Você tem uma visitação do Espírito, ou você ouve alguma coisa, ou você abre a Bíblia e Deus fala com você literalmente, uma coisa que só faz sentido para você. E aí aquilo vai te dar ânimo para você viver mais outros 70 dias em Deus. E aí você vai crescendo em Deus a ponto das pessoas verem o seu rosto mudar e de começarem a te convidar para, por favor, me fala tal coisa. Sabe, do nada a pessoa senta do seu lado, um amigo seu de longa data que nunca fez uma pergunta dessa, ele fala, a situação lá na minha casa está difícil, minha esposa não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o que fazer. Pronto, ele está abrindo um espaço para você aconselhá-lo, porque ele está vendo em você, mesmo sem ele saber, uma pessoa sábia, porque você segue Jesus. Esse era o ministério de Jesus, palavra e poder. Eu espero que esse seja o nosso ministério. E ele também espera, eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção disso. O que Jesus espera de você é ide por todo mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos. O que ele falou no último dia dele na terra é o que ele estava vivendo nos primeiros dias do ministério dele. Palavra e poder. É isso que ele espera de você. Eu espero que você deseje isso também. Que você deseje ter na sua vida uma mente cheia da palavra e um coração cheio do fogo de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.